Para todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Não vivemos na lei, mas na graça, irmão Alex. Bem, quero compartilhar aqui com os irmãos, né? Abre aí em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Vou lendo, vou falando, né? Capítulo 1, vou falando os versículos. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia e avareza. É o 28, 29, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. 30, versículo 30. Sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente aos que fazem, mas também os que consentem com os que fazem. As pessoas falaram assim: irmão Alex, nós vivemos na graça, irmão Alex, pare de pregar desse jeito. Nós não vivemos na lei. Mas a palavra de Deus aqui, em Romanos, né, Novo Testamento, se classificou tipos de pessoas que agem de tipos de maneiras, né, diferentes, a qual diz que digno de morte, os que praticam essas coisas, é aqueles que consentem com os que praticam. Ou seja, que a pessoa nem pratica, né, mas ela só consente com aquilo, que ela é digna de morte. Mas nós não estamos na graça? Vou abrir aí também, né, em Atos 5, do versículo 1 ao versículo, vamos lendo aí a gente para no momento. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira e sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando parte, depositou aos pés dos apóstolos. E lhe disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? E vendida, não estava no teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levando os mancebos, cobriram o morto e o transportaram por fora da sepultura. E o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que é que entre vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés, e expirou, e entrou os mancebos, e acharam a morta, e a sepultaram junto com seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. Mas nós estamos na graça, aqui em Atos dos Apóstolos. Mas nós não estamos na graça. Então você vê que existem coisas que as pessoas que praticam são dignas de morte. Ananias e Safira morreram, né, porque mentiram ao Espírito do Senhor, né? E diz mais aqui, ó. Abra aí em Mateus. Mateus 23.
Mateus 33, não, é 23, 34. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Mas não estamos na graça. Deus fala, eu vos envio profetas, sábios, escribas, que vocês matarão, para que sobre vós caia todo o sangue justo. Talvez, né, as pessoas elas têm confundido a graça, né, de a salvação não merecida com que pode se fazer qualquer coisa. E você vê que Deus ele vai enviar profetas, escribas que vão morrer, vão ser perseguidos. Você vê que Ananias e Safira morreram porque mentiram. Você vê que pessoas são dignas de morte. Tem mais aqui, ó. Então Deus diz que ao culpado Deus não tem por inocente. Mas nós não estamos na graça. Então as pessoas elas têm confundido aqui, nem vamos supor, Deus, ele manda obedecer o marido, né, em tudo. Que as mulheres devem obedecer o marido, mas eles não diz que é para obedecer as coisas erradas. Olha aqui, em Romanos 6, versículo 1 e 2 diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Né? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então você vê, gente, Herodes, né? Herodes também, ele foi ali, ele fez vamos abrir aqui em Atos. Então, gente, vamos analisar o que é a palavra de Deus, o que não é, né? Para que conheci um pastor, uma esposa de pastor, que o pastor, ele foi pego com um cigarrinho, chupeta do diabo, na boca. Só que, gente, ele foi pego pela própria esposa dele, né? A esposa dele pegou ele fumando, né? O pastor. Só que o que acontece? Ela disse assim, você está fumando? Você está fumando? Ele disse, eu fumei. Ela disse assim, então você vai contar para o bispo. Não, mas eu não posso contar, porque senão ele vai me tirar, não sei o que. Ela falou, olha, é o seguinte, você vai contar, ou quem vai contar sou eu. Então o que aconteceu? Ele foi contar, ele recebeu uma punição, e ele continua na obra. Por quê? Porque a esposa foi sábia. Agora, já pensou se ela fosse encobrir o erro dele? Se ela fosse ficar assim, não, olha, não vou contar para ninguém não, que nem a Safira, né? A esposa de Ananias. Então, gente, acontece assim, que Deus, ele manda, né, a palavra dele, que as esposas têm que obedecer, como a gente falou aqui agora, mas não para as coisas erradas. Coisa errada é coisa errada, tem que se chamar a atenção do marido, né, porque a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola destrói com a própria mão. Se ficar encobrindo o pecado, o erro, não vai prosperar, não vai para frente, não vai achando que, porque estamos na graça, vamos viver encobrindo nossos erros, né? Igual as pessoas acham, né? Abre aí em Atos 12, 21 ao 24, diz o seguinte, 12, 21 ao 24. E num dia designado, vestindo Herodes a vestes reais, estava sentado no tribunal, e fez uma prática, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E o comido de bichos expirou, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então você vê, mas nós estamos na graça? Nós não estamos na graça, como as pessoas dizem, né, que se pode fazer o que quiser. Jesus veio dizer que não é pela porta larga, que não é pela porta larga. Abre em Mateus 7. Mateus 7. Eu gosto de ler, gente, porque as pessoas elas querem assim, falar assim, você não tem uma boa explicação, tá? Mas eu gosto de ler a palavra, por quê? A palavra já é de Deus, né? Não temos que ficar enfeitando ela para chamar povo. 13:14, 7, 13:14, diz assim, ó.
Entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos hão de entrar por ela. Porque estreita é a porta e espaçoso o caminho que leva para... porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontram. Abra aí em Mateus 5, 17, diz o seguinte, 5:17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Então as pessoas elas têm confundido, né, as coisas que Jesus falou, e Jesus fala assim que só de olhar, gente, né, que se o seu olho te escandalizar, você arrancar ele fora, né, arrancar uma parte do seu corpo é melhor do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Então você vê que as pessoas elas, mas não estamos na graça? Por que Jesus falou isso? Porque não existe graça nisso, né, de escutar esse tipo de coisa. Então, Jesus ele deixa claro na palavra dele que ele não veio destruir a lei, não veio destruir os profetas, mas ele veio cumprir, né? E as pessoas elas têm se esquecido desse detalhe, que Jesus ele veio para cumprir toda a justiça, né? Ele veio para se cumprir, para que ele ser perfeito, né, entre os homens. Mas as pessoas, os homens, eles querem sabe, tipo o evangelho fácil, o evangelho que não tem dificuldade, né? Como Paulo disse assim, se alguém, né, ou até mesmo nós, um anjo, apresentar um outro evangelho que não seja de Cristo, é para ter como maldito. Mas as pessoas não, elas querem a porta larga, elas querem um caminho espaçoso, elas querem, tipo assim, vão para a igreja, então podemos cometer a idolatria, prostituição, adultério, roubos, passar as pessoas para trás, sabe, não ajudar as pessoas, não julgar a causa do órfão, da viúva, do necessitado. E as pessoas não têm parado para pensar que é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Ah, não é a graça, não, você salva pela graça. É o favor não merecido, então eu não preciso fazer nada. Mas não, é o favor não merecido, é algo que a gente recebeu do Senhor, que é a salvação que a gente não merece. Então, mas não tem nada a ver da gente deixar de cumprir o que Deus manda. Não tem nada a ver a gente começar a mentir, roubar, se prostituir, cometer adultério, não cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, não pregar a palavra de Deus, não fazer o que é reto aos olhos de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque as pessoas elas têm se esquecido que Deus, ele vê todas as coisas, que Deus ele está vendo todas as coisas, todos os pastores infiéis, sabe, pessoas que estão na obra, que estão aí do lado de pastores infiéis, que não abrem a sua boca para falar que isso está errado, aquilo está errado, isso não é dessa maneira, isso não pode ser assim, e as pessoas não estão falando, elas estão tanto aquelas que praticam, né, como os que consentem como os que praticam. E diz que eles são todos dignos de morte, tanto quem faz as coisas erradas, como quem também fica quieto. Então eu agradeço a oportunidade, que você possa falar, gente. Você possa abrir a tua boca e falar assim, não, isso aqui é errado, porque está escrito na palavra de Deus. O que falta hoje a pessoa fala assim, não, mas é a minha religião, a pessoa já fica quieta. Não, isso está errado. Está errado, você não está servindo a Deus direito, você tem que chegar e falar. Você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Você está fazendo a vontade do cão, você está fazendo a sua vontade, mas a vontade de Deus você não está fazendo. E falta hoje é isso, não, deixa pra lá, deixa a pessoa está errada, ela fica errada. Não, você está consentindo com ele. Você está calando, agora se você falar, você vai livrar a sua alma. Porque eu agradeço a oportunidade, que você possa entender que Deus, ele quer salvar as pessoas, Deus quer livrar as pessoas do laço da morte do inferno, mas as pessoas elas têm que querer e pedir para você, venha a meditar na palavra de Deus, que a graça é o favor não merecido, é a salvação, né? Nós recebemos, não merecendo, né? Porque somos falhos, pecadores, imperfeitos, mas é isso, é um favor que Deus nos dá sem merecimento.
Mas isso não quer dizer que não temos que fazer, que temos que ficar quieto. Ficar aí na orgia, ficar aí na bebedice, ficar aí quebrando todos os mandamentos, todas as palavras que Jesus falou, e vamos ser arrebatados e vamos morar no céu. Vamos morar com Deus, vamos morar na cidade preparada, nas mansões celestiais. Não. Se você não obedecer a palavra de Deus, você vai morar, mas não é no céu, não é nas mansões celestiais, não é estar diante do trono do Cordeiro. Você vai para outro lugar, mas para lá você não vai. É o que a gente tem aqui a agradecer a oportunidade em nome de Jesus, para que você possa abrir os seus olhos e ver o caminho que você está indo é largo e espaçoso e que está conduzindo você à perdição. Amém.